Bom dia, nono ano! Como vocês estão? Prontos para mais uma manhã de videoaulas? Hoje é quarta-feira e eu vim apresentar as aulas da videoaula de hoje. Hoje vocês terão uma aula de história, uma aula de inglês, uma aula de redação e uma aula de biologia. Pessoal, e as aulas ocorrerão nessa mesma sequência. A primeira aula, uma aula de história, ministrada pela Miss Aires. A segunda aula, uma aula de inglês, ministrada pelo Mr. Steffley. A terceira aula, uma aula de redação, ministrada pela Miss Cristiane. E a quarta aula, uma aula de biologia, ministrada então pela Miss Val. Pessoal, lembrem-se que aqui na descrição do vídeo estão os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam, junto com as atividades de homework de vocês, ok? Pessoal, me coloco à disposição. Qualquer coisa, podem nos procurar. Uma ótima aula para vocês, uma boa quarta-feira e até amanhã. Fiquem com Deus. Hello, nono ano, tudo bem com vocês? Então, terminamos aí o capítulo que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, onde eu dividi aí para vocês em quatro vídeos, certo? E agora, no final de cada capítulo, tem os exercícios para a gente fazer. Então, vamos começar a respondê-los lá na página 52, o primeiro exercício, número 1. O que foi o pangermanismo e qual a sua relação com a busca pelo espaço vital promovida pelo governo nazista? O pangermanismo foi uma ideia estimulada pelos nazistas de que todos os povos de origem germânica deveriam unir-se e formar uma nação única. Para a concretização desse projeto, fez-se necessária a busca do governo da Alemanha pelo espaço vital, que consistia em obter terras e recursos suficientes para a população alemã pudesse se desenvolver. 2. Qual país foi responsável pelo lançamento das bombas atômicas sobre o Japão? Os Estados Unidos. Quando isso aconteceu? Em agosto de 1945. Quais foram os impactos das bombas atômicas sobre o Japão? Então, impactos devastadores. As duas cidades foram devastadas, morreram cerca de 80 mil pessoas na explosão e dezenas de outras vieram a falecer depois que passou o efeito da bomba. Morreram aí ou pela onda de calor provocada pelo impacto da bomba ou por efeitos da radiação. Então, um impacto devastador para o Japão, para essas cidades de Nagasaki e Hiroshima, no Japão. Em quais aspectos é possível observar a influência do fascismo no governo de Getúlio Vargas? A influência do fascismo se manifesta no governo de Vargas desde a elaboração da Constituição, que tinha vários elementos em comum com a Constituição italiana, elaborada durante o governo aí de Mussolini. Até no vídeo que eu falo sobre o Estado Novo, a gente fala sobre a Constituição ditada segundo as regras de Mussolini. O que foi a política da boa vizinhança? A política da boa vizinhança, ela foi sustentada aí pelo presidente dos Estados Unidos, que queria uma aproximação dos Estados Unidos com os demais países americanos, uma vez que eles estavam interessados em afastar a influência do nazismo e do comunismo nas Américas, tanto na América Central como na América do Sul e também na América do Norte. Certo? Página 54.
Durante a Guerra Civil Espanhola, a cidade de Guernica foi duramente bombardeada. Esse bombardeio, que provocou a morte de milhares de civis e a completa destruição da cidade, sensibilizou o artista espanhol Pablo Picasso, levando-o a criar em 1937 uma obra intitulada Guernica. Leia o texto a seguir e observem a imagem. Depois responda as questões. Deixa eu aumentar aqui, senão não consigo ler não. Passados cerca de 60 anos do final da Segunda Guerra Mundial, a obra é uma unanimidade. A obra-prima de Picasso, nos anos da guerra, ainda tem força de um grito e denúncia. Ao criar uma versão pessoal para o episódio histórico do bombardeio da cidade basca de Guernica, Picasso fez uma obra universal, imortal e ao mesmo tempo particular. Até hoje, Guernica serve como denúncia do massacre de civis durante a guerra. Embora datada e localizada, a obra tornou-se um grito dos inocentes diante dos horrores da guerra de qualquer tipo e de qualquer lugar. Aqui tem a obra, deixa eu diminuir para vocês verem a obra direitinho. Então, é uma obra bem interessante. Descreva a pintura de Picasso apontando como os personagens são representados, o que cada um faz e quais são as cores utilizadas pelo artista, entre os outros elementos que queira destacar. Então, vamos lá. Vamos observar aqui a imagem. Então, o que eu particularmente observo? E se for igual vocês, né? Vocês anotem aí. Nessa pintura, a cena se passa dentro de uma casa. E os personagens, eles são representados em cores pretas e cinzas, brancas, preto, branco e cinza. São as cores que são representadas nessa pintura. Esses personagens, eles estão assim espantados, eles trazem aí uma expressão de espanto com partes do corpo. Algumas partes do corpo aí parece que estão decepadas, a gente vê só a cabeça de um, só as pernas aqui no meio, os braços, a gente não vê um corpo inteiro. Da esquerda para a direita, os personagens, ele parece um touro, tá vendo aí? E, sei lá, parece que ele tem um chifre que não tá na cabeça. O olho tá bagunçado, mas parece um touro. Tem uma mulher também, como se ela estivesse gritando. Tem uma outra aqui só embaixo, só com a cabeça. E essa obra, sei lá, essas boca aberta, boca torta, é realmente uma obra onde deixa claro essa expressão do horror que o Pablo Picasso quis representar referente aí aos horrores que a guerra traz, certo? Então, aqui é uma resposta bem pessoal, vocês vão colocar as impressões que vocês têm desta obra, ok? Olha, a gente vê partes de corpo, como o próprio enunciado diz, né? Os horrores de uma guerra. Letra B. Quais elementos pintados por Picasso transmitem ao observador os horrores da guerra? As partes, certo? Espalhadas. Cabeças decepadas. As partes que não estão no corpo, elas estão aí espalhadas pela pintura.
como se as pessoas tivessem sido, sei lá, decepadas e esquartejadas, que é uma expressão aí de horror. E também o fato dos personagens estarem espantados, tá vendo aí com uma cara aí de espanto, de que realmente não estão muito felizes com o que está acontecendo à sua volta. C. Que tipo de sentimento essa figura desperta, justifique? Então, é uma resposta bem pessoal. E, para mim, ela fala sobre o horror. Para mim, ela expressa exatamente isso, o horror que a guerra traz para as pessoas comuns. Porque esse horror, gente, na verdade, ele não chega para as pessoas que têm uma classe privilegiada, porque as pessoas que têm a classe privilegiada, elas pegam um avião e vai para onde elas quiserem. Pega, sei lá, podem sair dos países de conflito e morar onde bem entender. Então, assim, é um horror, principalmente, na minha opinião, que a guerra traz para os menos favorecidos, que são os primeiros aí a caírem, digamos assim, né, numa situação de guerra. São as primeiras pessoas, a primeira parte da sociedade que é diretamente atingida pelos horrores da guerra, certo? Então, galera, com isso nós finalizamos a Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo vou falar um pouquinho sobre o Holocausto, certo? Que a gente não falou. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me procurar. Tem meu telefone e tem também as nossas lives, tá ok? Beijinhos e até a próxima. Hello, ninth grade, how are you doing today? Então, galera do nono ano, assim como na aula passada nós trabalhamos com os nossos dialogues, lembra que a gente teve o exemplo lá da Maria e do Martin, e aí eles estavam tendo uma conversa falando sobre health, diet, plastic surgery and all of this. Pois é, hoje a gente vai continuar trabalhando com diálogo. Trabalhando com diálogo. Alright, but the objective is, o objetivo da aula passada era incluir zero conditional, first conditional, third conditional, or second conditional, a sequência errada. But that's it. Dentro do nosso diálogo, right? Nosso objetivo para a aula de hoje é acrescentar os abstract nouns. Lembra que a gente teve que acrescentar um sufixo no final de alguns substantivos na aula, algumas aulas anteriores? Então a gente vai utilizar esses mesmos abstract nouns, esses mesmos substantivos abstratos, para adicionar no nosso diálogo dessa vez. Então vamos analisar aqui quais são esses abstract nouns. Decision, adaptation, responsibility, happiness, enjoyment, acceptance, patience. Eu expliquei um pouquinho mais sobre cada um, o que cada um significa naquele vídeo onde a gente trabalhou com esses sufixos. Então, vocês voltem lá naquele vídeo, vão lá no YouTube, dão uma revisada na atividade, na própria atividade que vocês tiveram que fazer, ok? Dá uma analisada o que significa cada um, como é que vocês podem utilizar. Dá uma analisada no diálogo do Martin com a Maria como exemplo para vocês trabalharem bem, ok? Esse diálogo. Foi um diálogo muito bem trabalhado ali, com várias características diferentes. Creio eu que vocês vão se dar super bem criando ele. Porém, eu coloquei algumas restrictions, algumas restrições que vocês vão ter que utilizar. So, number one, create a dialogue using all the abstract nouns beside. Two friends at a restaurant. Então, além de ter que usar todos, mas são todos mesmo? Todos. Os abstract nouns, vocês vão ter que criar uma conversa sobre two friends, ok? At the restaurant. Então a conversa não precisa ser, por mais que é no restaurant, não precisa ser sobre food. Não precisa ter nada de comida relacionado, ok? Pode ser somente utilizando esses contextos aqui, uma história que um está contando para o outro, whatever, ok? Vocês que escolhem, vocês são os autores.
Criação de vocês, o importante é ser criativo e utilizar as regrinhas aqui do quadro. Alright? Então vamos lá. Decisão, adaptação, responsabilidade, felicidade. Então o que é curtição, enjoyment, right? Acceptance, aceitação, patience, paciência. O que vocês podem criar de história entre duas pessoas, dois amigos ali contando, duas amigas, sobre esses temas. Vai pensando aí, vai criando um tema na cabeça de vocês. Vocês vão ter que fazer isso no caderno, ok? Não vai ter atividade no Google Classroom, vai ser somente essa aqui do vídeo. E, na verdade, a atividade do Google Classroom vai ter a de segunda-feira, certo? Ou seja, de anteontem, yes. Então é isso, pessoal. Então vocês vão dar uma analisada, como é que vai funcionar cada uma dessas atividades aí. Sejam muito criativos, corram aí atrás e façam o melhor que vocês conseguirem, o melhor que vocês puderem, utilizando esses temas. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem mandar mensagem no WhatsApp, podem tirar dúvidas das nossas lives, aproveitem, participem das lives, ok? Vai que um dia dá uma louca e eu faço uma prova lá de última hora. Então, vamos lá, participa aí, tudo certinho, vamos seguindo, vamos pegando os conteúdos. E é isso, galera do 9º ano. Até mais. Bye, bye. Bem, galera, só porque eu sou um teacher is a good person, eita, não deu pra pegar muito, agora pegou. Só que eu sou uma pessoa boa pra vida de vocês, vamos lá. Coloquei um exemplo aí de um dialogue para dar um início de ideia para vocês. Entre Dennis and Laurel. Hey Laurel, how are you doing? Well, I'm good. Actually confused. Well, I don't know. Dennis, oh my god, what happened? Well, I have to take a decision to change my life. A hard decision, I guess. Definitely, it is about my happiness. As you know, my adaptation to the host family, and you guys have to continue up the story. Ok? Então essa é uma ideia de início de história para vocês. Tá falando sobre adaptação, felicidade de uma garota que está fazendo um exchange, um intercâmbio, e ela falou que a adaptation com a host family, com a família que recebeu ela, não está muito das boas. Então já é uma ideia para vocês. Voltando na saga, eu sou uma pessoa maravilhosa na vida de vocês. Trouxe mais um exemplo aqui para ajudar na homework entre o Leo e a Beatrice. Ok, não mexa esse celular. Ok, beautiful. Hey Beatrice, how's the new job? Oh, it is hard. It is too much responsibility. So I don't know if I will manage working in this position. Hey girl, definitely you will. It is just about adaptation. It is so early yet. Just have some patience. Oh, thanks, but I guess my acceptance was not so good and you guys continue the story. Então, novamente, uma conversa sobre dois amigos, but nessa vez, how's the job? É uma conversa sobre o trabalho, mas muito bem pode ser uma conversa entre duas pessoas dentro de um restaurante sobre trabalho, ok? Eu coloquei o restaurante, na verdade, só para ser um lugar fixo, mas poderia ser uma conversa em qualquer outro lugar. Porém, tá pedindo restaurant, então vamos seguir a rule, né? Vamos seguir a regrinha. Alright, temos ali, por exemplo, responsibility, we have adaptation, patience, acceptance, ok? E vocês podem completar com muitas outras. Então esses são exemplos básicos e simples para vocês terem ideias para criarem diálogos, ok? Esse é o último, então agora sejam criativos, utilizem o máximo que vocês conseguirem da cabeça aí, coloca para funcionar. Quem precisar da internet, quem precisar de um bom tradutor e dicionário online, tem o Lingui.com, que você já sabe que eu sempre falo para vocês, e também tem o deepl.com, se não estou enganado. But that's it, guys. Thanks ever so much for the class. Bye bye. Bom dia, 9º ano. Hoje, quarta-feira, dia 20 de maio, temos aí uma aula de redação. Então, nós continuamos aí seguindo aí o nosso horário oficial de aulas. Hoje é seguimento da aula da semana passada, sobre os tipos de discurso. Então, hoje nós estaremos corrigindo aí os exercícios da página 73 a 75.
Ir para casa é uma lista de exercícios que está disponível no Google. Assim que nós fizermos a correção, eu vou mostrar aqui para vocês que lista é essa, tá? Então, agora, nesse primeiro momento, nós estaremos aí corrigindo. Então, eu peço a vocês aí que abram o livro de vocês para que possamos aí fazer essas correções. Então, vamos lá, meninos. Tipos de discurso. Leia os trechos extraídos do conto O Homem Bicentenário. Então, aí, nós temos dois trechos aí. O primeiro, Andrew Martin disse obrigado e ocupou a cadeira que lhe foi indicada. 2. Em voz baixa, no hipermutável tom de respeito que os robôs sempre usavam com as criaturas humanas, o médico respondeu: creio que não estou entendendo. A que operação o senhor se refere e quem seria submetido a ela? A. Em ambos os trechos são apresentadas falas de personagens. Que recurso gráfico foi empregado para indicar as falas? Então, no trecho 1 aí foram empregados as aspas, né? E no trecho 2 o travessão. Então, vou pegar aqui. Olha só, aqui nós temos as aspas e aqui nós temos o travessão. B. A fala dos personagens foi apresentada de forma direta ou por intermédio da voz do narrador? Então, aqui ela foi apresentada de que forma, meninos? De forma o quê? Direta. C. Os verbos em destaque foram empregados com que objetivo? Que classificação eles recebem? Então, esses verbos, aí até no dia que eu expliquei para vocês esses exercícios, que eu li as perguntas, eu falei sobre esses verbos aí, né? Que são os verbos de elução. Então, esses verbos, eles foram empregados para o quê? Para introduzir a fala dos personagens. E esses verbos são chamados de quê? De verbos de elução, tá? Então, olha só, quando a fala do personagem é apresentada de forma direta, sem intermédio do narrador, e introduzida por um verbo, né, por verbo de elução, ocorre discurso direto. Certinho? 2. Leia o trecho de um conto de José J. Veiga que narra as aventuras vividas na Ilha dos Gatos Pingados. Então, você já leu esse texto, né, mas se quiser ler novamente, só dá pausa aí no vídeo e fazer a leitura. Então, vamos aqui para a letra A. As falas dos personagens foram apresentadas de forma direta ou indireta? Explique. Então, nesse caso aqui, elas foram apresentadas de forma o quê? Indireta. Pois foram o quê? Apresentadas por voz do narrador. Então, aí nós temos um narrador que vai introduzindo essas falas. Ele introduz aí essa fala, essa ideia de fala. Então, por isso que ela é de forma indireta. E aí, para complementar a resposta aí da letra A, nós temos aí a letra B que diz o seguinte: sublinhe no texto as expressões que indicam o tipo de discurso empregado. Então, o tipo de discurso, né, foi um discurso que de maneira indireta. Então, nós voltaremos aqui e aí, né, sublinharemos aí, né, no texto a comprovação de que seja um discurso indireto. Então, aqui nós temos aqui, ó, disse que novamente, disse que. Então, quando tem nesses textos, em qualquer texto, expressões nesse sentido, disse que, e aí, né, já vai o restante da frase, o sentido dela, sem travessão, sem nenhum outro sinal gráfico, nós temos aí uma forma indireta, porque foi pela voz aí do narrador. Então, foram essas expressões aí que comprovam, né, esse tipo de discurso. C. Para indicar cada uma das falas dos personagens, foram empregados alguns verbos. Explique o sentido que eles expressam. Então, o verbo dizer, ele expressa o que o personagem havia falado, tá? Então, esse dizer aí, ele vai expressar o que o personagem disse anteriormente, tá? Aqui tem sobre o discurso indireto, que nós falamos semana passada. Número 3.
Número 3, meninos. Além dos discursos direto e indireto, há um outro que mistura esses dois. Para compreendê-lo melhor, leia este trecho do romance Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos. A obra retrata a luta de uma família de retirantes nordestinos vítimas da seca pela sobrevivência. No trecho são apresentados os pensamentos da personagem Baleia, a cachorra da família. Eu já li esse texto aqui com vocês na outra aula, então não vou repetir, tá? O trecho em destaque, esse aqui, né, expressa o que o personagem está dizendo. Explique. Nesse caso aqui, sim, né? Por quê? Por meio da fala do narrador, que produz a fala do personagem. Pode-se observar o que a baleia está pensando. Então, olha só. Tem-se a fala do narrador que está reproduzindo a fala do personagem. E essa fala do personagem ela é observada dentro aí do contexto aí do pensamento da baleia, da cachorra baleia. Então é assim, é uma fala que reproduz a fala que está relacionada ao que, né, a baleia está pensando. 4. Leia os trechos e identifique o tipo de discurso presente em cada um deles. Em seguida, sublinhe e justifique sua resposta. Então, aí nós temos discurso direto, discurso indireto e o discurso indireto livre. Então, aqui no primeiro trecho, nós temos aí discurso indireto livre. Por que é discurso indireto livre, né? Porque existe a fusão, ou seja, a junção da voz do narrador com a do personagem, sendo sutis nos limites que separam essas vozes, ou seja, delicada. Né? E aqui nós temos aqui, né? O que devia fazer? Tomar um táxi. Então aqui ele junta a voz do narrador com a do personagem, ele funde, né? Ele faz essa fusão. Por isso que é discurso indireto livre. E aqui nós já temos né? Qual que é a justificativa aí? Os personagens falam diretamente sem intermédio do narrador. E o recurso gráfico aí, né, para apresentar essa fala, para indicar essa fala dos personagens, é o travessão. Então aqui, né, você vai sublinhar o texto todo. Porque o texto todo é por discurso, né, direto, porque tem o quê? Tem essa fala direta aí, sem narrador. E por fim aqui o 2, né? E aí aqui nós temos o trecho aqui que justifica a resposta, né? Que as falas, né, são apresentadas por voz do narrador. Então é discurso indireto, né? E é percebido aí pelos verbos de elução, né? E as conjunções que, olha aqui, verbo de elução, dizia, e a conjunção que. Então nós temos um discurso indireto. Aqui eu li com vocês na aula passada esse trechinho aqui sobre o monólogo exterior e fluxo de consciência. Eu li e expliquei aqui para vocês, tá? Já foi dito. Agora eu vou mostrar para vocês a lista de exercícios que está disponível no Classroom. É essa lista aqui, tá, meninos? É uma lista com exercícios aí, para vocês estarem assinalando aí. São exercícios objetivos, tá? As alternativas para vocês analisarem, marcarem, prestar atenção nos enunciados, porque muita coisa, às vezes respondem coisas erradas porque não entenderam o enunciado. Então tem que ler e interpretar o enunciado. Então aqui nós temos a número 1, a número 2, depois a número 3, que é de relacionar. A primeira aqui você vai marcar, aqui tem discurso indireto. A segunda, sob discurso indireto, é correto afirmar exceto. Então, tem 3 alternativas aqui que estão corretas de acordo com as explicações aí de discurso indireto. Apenas uma, né, que não tem nada a ver com discurso indireto. Depois, a número 3, você vai fazer uma associação dos tipos de discurso e assinalar a sequência correta. Então, aqui nós temos aqui as conceituações, nós temos aqui
cada um dos tipos de discurso. E aqui tem para você, né, a numeração aqui, os códigos, né, que você fez da associação. E aí você, qual foi a sequência, né, que tem aqui os conceitos, né? Colocou a numeração, vem aqui e marca. Então, são 2 etapas, a de análise para você marcar a sequência e depois escolher qual que bate aqui com o que você escolheu. A número 4, né, sobre discurso, os tipos de discurso, sobre discursos e tipo de discursos, marque a única alternativa falsa. Então, você vai marcar uma única alternativa que é falsa a respeito de discurso e tipos de discurso. A número 5 está pedindo para você observar a imagem e depois marcar uma alternativa que seja falsa. Então, tem uma dessas alternativas aqui que é falsa com relação aqui, né, à leitura e à interpretação dessa imagem, tá? Então, aqui nós temos aqui, mulher ciumenta é fogo. Onde você vai? Escoar os dentes. Por quê? Porque eu acabei de comer. Quem? Então, aqui tem um diálogo aqui entre uma mulher e um homem, né? E que, né, entende-se que ela tem um ciúme aí exagerado. Então, você vai marcar aqui, né, qual das alternativas aqui, né, é falsa de acordo com o que está sendo descrito aqui nessa imagem. Lembrando que isso aqui é uma linguagem mista, porque eu tenho linguagem verbal, que é por conta, por meio aqui da escrita, da fala dos personagens, e uma linguagem não verbal, porque nós temos aqui a utilização de imagem, né, que de um homem, ou de uma mulher e de um homem, tá bom? Então, essa é a lista. Ok, meninos? Uma ótima quarta-feira para vocês, tudo de bom, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau! Bom dia para vocês, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Bom, nós falamos sobre o sistema ABO, né? Fator RH. E aí agora nós vamos falar sobre um probleminha que esse sistema ABO e o fator RH traz pra gente, né? Que causa, né? Não na gente, né? Mas nas pessoas que tem. O fator RH, só lembrando para vocês, né? O fator RH, ele é de caráter mendeliano, né? Que é de Mendel. E ele é dominante. Então, lembra que na aula, pela nossa live, eu expliquei para vocês sobre o sistema RH, né? Falei para vocês que eu tenho 2 genótipos e 2 fenótipos, tá? Meninos, aqui nessa tabelinha está errado, tá? Tá o contrário aqui, ó. E um indivíduo RH, ele vai produzir um anticorpo anti-RH, tá? Genótipo é o meu gene, é aquilo que eu vejo. Então, é Rzinho, ou Rzão. Aí, no caso do RH positivo, eu tenho Rzão ou Rzinho. E Rzão é o meu genótipo. RH positivo é o meu fenótipo, certo? E aí, vocês têm o RH negativo, eu tenho Rzinho somente, tá? Então, é somente o Rzinho, tá? Olá, eu sou o RH negativo. Vem aqui me dar um abraço, vem. Desculpa. Você tá maluco? Não chega perto de mim. Olha só, meninos, o que eu quero brincar com isso?
é que RH positivo não combina com RH negativo. Então, uma pessoa RH positiva não pode receber, olha só, não pode receber sangue de uma pessoa RH negativa. Então, eles não vão se abraçar nunca, não pode, certo? Olha só, como que pode acontecer? A mãe, né, a pessoa RH positiva, certo? Ela vai ter o soro anti-RH. E se ela, né, aí acontece a aglutinação. A pessoa de RH negativo, então, se ela pega sangue de alguém, né, lá no soro do sangue é anti-RH, não vai coagular, então não aglutina. Ah, deixa eu voltar aqui, peraí só um pouquinho. Talvez não ficou claro isso daqui. O que a gente faz? Isso aqui é pra gente fazer o testezinho. É o exame simples que tem. É o seguinte, a pessoa que é RH positivo, certo? Pegou uma gotinha de sangue dela e pegou o soro anti-RH. Se pingou o soro anti-RH e ele coagulou, certo? Aglutinou, significa que a pessoa é RH positivo. Se a pessoa é RH negativo e eu coloquei, né? Eu peguei uma gotinha de sangue dela, coloquei na placa, pinguei o soro anti-RH e não aglutinou, ela é RH negativo, certo? Esse aqui é para mostrar para vocês que a gente às vezes pode fazer esses testes na escola mesmo. A gente tinha que ter o kitzinho com os soros, né? Para descobrir o tipo sanguíneo e o soro anti-RH. E na presença também de um enfermeiro, porque eu mesmo sendo bióloga sozinha eu não posso fazer. Então, por isso que tem que ter a presença de um pessoal da saúde. A importância do fator RH. Qual que é a importância da gente ter o fator RH, né? A importância, gente, é que em populações humanas, né, reside o aparecimento, né, de algumas certas condições. Tem uma doença chamada doença hemolítica do recém-nascido, ou também chamada de eritrobastose fetal. Então, por isso que a gente tem que conhecer o nosso fator RH para prevenir essa doença durante a gestação. E também, né, para a ocorrência de alguma anomalia. Para acontecer essa anomalia genética, certo? É preciso ter a seguinte ocorrência: o pai ser RH positivo e a mulher RH negativo e a criança ser RH positivo. Então, essa é a única opção de acontecer da pessoa ter a doença da eritrobatose fetal, certo? Entendido? Então, é a única forma de ser, tá? Lembrando aí, né, que era a dúvida da Maria Luísa e de alguns sobre a questão do heredograma. Então, aqui tem um heredograma, tá vendo? Eu tenho quadrado é homem, bolinha mulher. Ali pode ser tanto o menino quanto a menina que pode ter RH positivo, certo? O sexo não vai interferir. Olha só, então a mãe ela é RH negativo e o bebê é RH positivo, independente se é menino ou menina. Então, a doença hemolítica do recém-nascido, ou também chamada de eritrobatose fetal, a mulher ela é RH negativo, Rzinho, vai se casar com homens RH positivo. Ele pode ser dominante
homozigoto ou heterozigoto. Pode dar origem a crianças com RH positivo. Forma-se, né, no organismo humano, aí pode acontecer do sangue materno entrar em contato com o sangue fetal, né? Às vezes acontece. E aí a mãe começa a produzir anticorpos anti-RH. E aí, né, no primeiro bebê, geralmente não tem problema nenhum. E aí, após o parto, certo? Ela pode ter alguns probleminhas, né? Porque ela vai amamentar e tudo, né? Esses anticorpos é produzido. E aí, na primeira gestação não tem problema, mas na segunda pode apresentar sérios problemas, porque a mulher também vai ter chance de ter criança RH positivo. Então, os anticorpos produzidos na gestação anterior, ela pode atingir o sangue do feto e provocar a destruição de suas hemácias. E ao provocar a destruição das hemácias, vai acontecer uma aglutinação e o neném pode vir a óbito. Então, na primeira gestação, a mãe ela fica, né, sensibilizada pelo fator RH, mas a criança consegue sobreviver, tá? Alguns casos, né, a criança ela é submetida a uma transfusão de sangue, né, de sangue RH. Assim, os anticorpos anti-RH que porventura estejam no sangue fetal não terão, né, as hemácias para aglutinar. Então, com o decorrer do tempo, esse sangue é substituído por novo sangue que o feto passa a produzir. Então, é uma das formas de prevenção aí. Então, para acontecer a estrobatose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, a mulher ela tem que ser RH negativa e a criança é RH positiva. Professora, como que sabe, né? A mulher ela faz o teste da tipagem sanguínea assim que ela engravida. Quando ela descobre a gestação, é um dos primeiros exames que o médico pede. E aí depois, né, desse teste, né, desses exames que se fez, aí se ela é RH negativo, vai monitorando durante toda a sua gestação, tá? Aí quando o bebê nasce, no momento do parto, aí faz o exame de sangue, tá? Então, aí o organismo materno, ele começa a fabricar anticorpos anti-RH, né? E aí, depois, ela ter o parto normal. Ela já ficou sensibilizada, né? Porque ela já vai ter seus anticorpos lá anti-RH. Na segunda gestação, a criança também é RH positiva. Aí esses anticorpos com anti-RH vai circular pelo corpo dela, atravessa a placenta e vai até o bebê. E aí pode causar a morte, né? Que é o aborto espontâneo, pode causar um monte de coisa. Professora, e se essa criança for RH negativo, tem algum problema? Nenhum, meninos. Mesmo na segunda gestação, se a criança for RH negativo, não tem problema nenhum. Manifestação clínica, né? Como é que vai saber? Primeiro, a doença ela vai ser evidenciada por uma anemia, que é a presença de eritroblastos. A criança pode nascer com icterícia mais acentuada. Meninos, só abre um parêntese aqui. Icterícia é quando a criança nasce com a pele amarelada. Quase todos os bebês dá icterícia, é o que a vovó e a titia, às vezes a mamãe, fala de tiriça. Já ouviram falar? Ah, o fulano tá com tiriça. Geralmente é bebê, tá? A pele do bebê fica amarelada, às vezes o cantinho do olho. Meus 2 filhos tiveram icterícia. Mas é natural, é normal a criança ter, porque o fígado ele não produz uma substância chamada de bilirrubina. E aí, então, tudo é novo. Mesmo a gente tomando sol durante a gestação, né, que é muito importante,
para prevenir a icterícia nos bebês, mas mesmo assim tem criança que nasce. Aí ele tem que fazer o banho de luz, que aí é colocar ele exposto ao sol, ou quando ele é internado, ele é colocado no banho de luz, né? Coloca-se ele peladinho, venda os olhinhos para a luz não danificar a visão, e ele fica lá, né, tomando luz 24 horas. Gente, não é essa luz que a gente tem em casa não, tá? É uma parecida. E aí ele vai até melhorando. Geralmente em casa, né, em bebês igual os meus, né, que não tiveram a questão da doença hemolítica, eu sou RH positivo, mas que tem bebês que nascem com icterícia, eu dei, né, o chazinho de picão, que é a receitinha lá da vovó. Por quê? No meu primeiro filho eu pesquisei, que a minha mãe ficava falando, eu falei, vou pesquisar o porquê, o que é? Porque geralmente essa planta, né, o picão, tem um nome científico, agora eu não me recordo, ele tem uma substância que ativa o fígado a produzir essa substância, que é a bilirrubina. A mesma coisa acontece com a luz do sol, e aí volta a coloração normal da pele, tá? Hepatoesplenomegalia, que é o aumento do fígado, hemorragias, complicações neurológicas, tá? Como que a gente faz? Como que descobre, né? É feito o teste laboratorial, tá? É feito um teste de Coombs direto do sangue umbilical, é o que eu falei para vocês, quando ele nasce, então já pega o sangue lá do cordão umbilical para ver qual o fator RH do bebê. Faz o teste de Coombs indireto no sangue da mãe para saber se essa mãe produziu anti-RH. Faz a dosagem de bilirrubina, que é o hormônio que eu falei para vocês que o fígado produz, então por isso que tem o excesso de icterícia, e faz a presença de eritroblastos no sangue, tá? Problemas apresentados numa criança que apresenta a DHR, que é a doença hemolítica do recém-nascido. Pode acontecer morte uterina, morte logo após o parto, pode acontecer, às vezes a criança nasce, mas tem uma anemia grave, as crianças podem nascer com deficiências auditivas, né, que é a surdez, ou deficientes mentais. Pode acontecer dela ter icterícia, que é a coloração da pele amarelada anormal, devido ao derrame de bilis no corpo e no sangue, devido às bilirrubinas, e insuficiência hepática, que é quando o fígado não funciona certinho. A prevenção da doença hemolítica, tá? É a aplicação de uma vacina intramuscular chamada de Rogan, que é o anticorpo anti-D, que a mãe toma 72 horas após o parto. Então, geralmente, na primeira gestação, ela vai lá e toma essa vacina. E aí, ela testa o Coombs indireto, né, negativo. Ela é capaz, então, de suprimir a resposta imune primária, e aí quando exposta ao antígeno D, né, como sangramento na hora do parto, e aí ela não vai ter problema. Então aqui mostrando para vocês a eritrobatose fetal, né, o organismo materno ele vai produzir anticorpos anti-RH, no caso quando as hemácias da criança, né, do feto, atravessa a parede da placenta, entra em contato com a mãe, isso ativa a produção de anticorpos, e aí os anticorpos que a mãe produziu vai penetrar na circulação sanguínea fetal, né, do feto, e aí destrói as hemácias, causando uma hemólise. As atividades, eu vou postar 2 exercícios no Classroom, como eu já falei para vocês, né, a gente conversou na nossa live, e aí eu vou colocar as informações lá. Só 2 exercícios sobre sistema ABO e eritrobatose fetal, tá bom? Porque vocês têm outros 6 que era para resolver da semana passada, que a gente tá fazendo as correções pela live, tá bom? Beijos e até a nossa aula de quinta para nossa live.